A sociedade, ela coloca para o homem algo que, se ele chorar, se ele ficar triste, se ele não conseguir sustentar a família dele ou isso, o homem, ele não serve. E aí a gente vê um monte de casos, né, sobre os homens que acabam... Não posso falar a palavra, porque senão derruba aqui, né? Mas todo mundo já sabe o que acontece, né? Empreendi uma música, Marília Mendonça explicou. Maravilhosa. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Ai, por mais chato que seja, é o momento que eu me sinto mais mulher. Eu me sinto extremamente mulher, aflorada. É o momento que eu olho, eu falo assim... Eu posso ser eu mesma. Por mais que seja doída, aquela coisa chata, porque é chato, eu me sinto extremamente feminina. E eu falo assim, eu tô no meu natural. Eu posso ter cólica, eu posso ter enjoo, eu posso ter isso. Eu tô sabe, florescendo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Sem Filtro Mental. Eu sou Fernanda Benjezen. Eu sou a Karen Messias. E a gente está aqui para fazer mais um episódio, dessa vez muito legal, fazer uma recapitulação ou explicar algumas questões dos episódios anteriores com uma profissional muito incrível, que a gente já vai falar um pouquinho aqui. Mas antes da gente apresentar e falar, para quem não nos conhece, né, Ká, a gente precisa falar de novo o que é o Sem Filtro Mental, que a ideia nasceu muito para a gente trazer pontos, histórias reais, histórias de pessoas que queiram compartilhar, claro, vivências do que foi bom, do que não foi, de facilidades. Enfim, o que é... A vida real nos mostra sem filtros e sem julgamentos, porque aqui, mais do que qualquer coisa, a gente não tá aqui para impor algo para alguém ou querer convencer as pessoas disso. Então, aqui a gente compartilha dores, felicidades e tudo, não é, amiga? Um pouquinho de choro também, como foi no último episódio. Se você não assistiu, assistam, porque é um episódio que está realmente muito incrível. Tenho certeza que vai ser um episódio que vai agregar a muitos, né? Então, a gente tá aqui para isso, para trazer as coisas que... Talvez lá no mundo lá fora as pessoas têm um pouco de receio de falar, de expor, com medo de julgamentos, né? Então aqui é um espaço onde você pode se sentir aberto e confortável para você falar, expor suas opiniões, suas ideias, né, Fê? E não ficar comparando a grama do vizinho com a nossa, né? Que a gente faz muito isso. Então, para ver que as coisas acontecem em muitos locais, então aqui a gente faz muito... Estamos fazendo muito bem isso, modesta parte, né? Sim. Mas vamos lá que, só para fazer também um resuminho, os 2 primeiros episódios a gente falou de como criar e manter amizades a partir dos 30 a mais. No terceiro e no quarto a gente trouxe pessoas que falaram sobre reconstrução após separações. E o 5 e o 6 a gente trouxe casais que estão há bastante tempo casados para trazer como é manter relacionamentos duradouros. Porque não significa que um não deu certo, o outro não possa dar. Então, tudo aqui a gente sempre traz todos os lados. Duradouros e saudáveis, hein, Exato. galera? E aí a gente trouxe a minha amiga maravilhosa, foi minha parceira de sala, parceira de trabalho, de projetos. É incrível. Eu vou deixar ela se apresentar, mas eu não posso deixar aqui de falar o quanto eu te admiro, o quanto estou feliz nessa reconexão. Que eu falo que esse podcast está fazendo tantas coisas boas de retomar aqui esses contatos. Então, trazer uma profissional incrível como você, eu estou muito feliz. Tati Rueda. Pois é, a Tati Rueda, Tatiane Rueda. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes aqui de receber você. E estamos ansiosos aqui, né, para todo o conhecimento, conteúdo que você tem aqui para compartilhar conosco. Isso aí. A gente vai falar bastante sobre psicanálise e virtuologia, que são as minhas 2 especialidades. Sou bióloga de formação. A virtuologia veio trazendo um pouco da neurociência, que era uma base que eu amava dentro da biologia. Então, vai ter bastante coisa para a gente conversar. Boa. E de uma forma humana. Né? Adorei a introdução. A gente aqui não está querendo colocar regra na vida de ninguém. Somos humanos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Somos humanos, falhamos, estamos aqui para nos desenvolver, não é? E aí a gente vai aprendendo com tudo que a gente vive. E só uma coisa, o nosso episódio, a gente vai falar muito de o que as mulheres sentem, mas não falam, né? Então,
se eu chamar de Tata, porque aqui é Tata e Tati. A gente vai fazer algumas perguntas para ela e a gente vai trazer, né, na visão da psicanálise ou da virtuologia, mas de uma maneira também simples para fazer para todo mundo entender, né? Então, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Bora? Bora! Quem começa? Posso perguntar. Tata, a gente... Já falei, Tata, né? É sobre. Nos primeiros episódios, né, que eu falei sobre a questão Amizades. das amizades e tal, não significa que a gente precisa começar nesses temas em específicos. Mas você faz atendimentos, né? E eu acho que é muitos atendimentos sobre relacionamentos, que sejam sobre amizades, amorosos, o que seja. Quais são as maiores queixas que tem, que você identifica? Podem ser padrões que as pessoas... Né? O padrão. Os famosos padrões, né? Dentro da psicanálise, a gente fala muito sobre isso. Fê, o que eu mais ouço é a pessoa que está comigo não me entende. Eu estou me doando demais, eu faço mais do que o outro faz por mim. Então, acho que a maior dor de todo mundo é não ser compreendido. E é muito interessante porque, geralmente, a gente percebe que a pessoa também tem uma dificuldade de compreender o outro. Então, é isso que a psicanálise, o autoconhecimento, a virtuologia provoca, né? Esse olhar também para o outro. Você diria que talvez essa dificuldade de incompreensão, que sempre um está falando do outro, é por falta de conversas, de também expor o que você espera do parceiro, da parceira, ou talvez de amizades? Com certeza. Eu percebo que, assim, muitas vezes a pessoa mesmo não se compreende. Ela fala que o outro não consegue ler o que ela está interagindo, como ela está interagindo, mas, na verdade, ela mesma tem dificuldade de entender os próprios desejos. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, né? O autoconhecimento é fundamental. Isso é muito legal. Inclusive, eu nunca lembro se é Pedro, se é Paulo, se é Paulo, se é Pedro, né? Se Pedro fala de... Não, acho que se Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Enfim, se é Pedro, se é Paulo, eu não lembro. Mas que acho que tanto em relacionamentos amorosos ou de amizades mesmo, a gente acaba projetando também as nossas inseguranças nos outros. E aí a gente acaba, né, porque não sabemos lidar com essas coisas internas e acabamos projetando nos outros. E quando você me traz essa questão de ele não me ouve ou tudo mais, é muito mais o que está por trás dessas reclamações, dessas indicações que as pessoas falam, do que só simplesmente, você não está me ouvindo, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento... É muito importante para as pessoas entenderem que elas precisam olhar para si mesma, para tudo que ela traz ali, porque tem muita coisa para ser explicada, né? Sim. Eu posso, talvez, né? Vocês são terapeutas, né? Eu ainda não. Mas eu fico me questionando, porque eu acredito que, além de não expor o que eu quero, eu anseio, eu mentalizo que a pessoa vai fazer aquilo e eu fico aguardando aquela atitude, aquela ação da pessoa. E aí eu quero que a pessoa tenha uma bola de cristal para adivinhar o que eu quero, o que eu estou esperando, né? Então, não, amiga. Acho que todo mundo tem a bola de cristal e que fica esperando o outro... Eu me deparei com uma situação dessa, que aí foi aonde deu um estralo. Eu tive uma conversa e aí a pessoa falou, mas você não me falou que você queria isso. E aí eu comecei a reanalisar, e não só aquele momento, mas os momentos anteriores, e aí eu identifiquei um padrão, que era minha mãe. Que a minha mãe também queria... Às vezes a minha mãe queria algo do meu pai, e aí ela não falava, mas ela ficava brava, porque ela queria que, porque ela estava brava, meu pai adivinhasse por que ela estava brava, qual o motivo. E aí eu identifiquei, eu falei, é um padrão, né, que eu tô repetindo, e aí eu identifiquei. Então, eu acredito que tem muito isso também, né? A gente, além de não verbalizar o que eu espero do próximo, eu ainda monto, né, crio expectativas na minha cabeça e acho que a pessoa vai fazer aquilo e pronto, e não é. A gente tem uma falsa sensação de que quando a pessoa lê o que nós desejamos, nós somos especiais para essa pessoa. Então, esse sentimento de perceber que o outro sentiu o que você precisava antes de você verbalizar, te deixa com uma sensação de ser muito especial para aquela pessoa. Adorei isso. Então, isso é muito gostoso. E a gente fica querendo esse sentimento de se sentir especial, de se sentir visto, né? E pelo que você falou, Fê, o que a gente sabe, né? A psicanálise, a virtuologia, ela fala, nós temos uma falta que é essencial.
Então, quando a gente se relaciona com o outro, é muito sobre tentar cobrir essa falta. Tati, desculpa interromper, me tira uma dúvida. Você falou que tem essa questão do outro te ler, né? É fácil no mundo hoje, por exemplo, ter essa leitura entre companheirismo, não só até amizade, mas relacionamento. Essa leitura é fácil de ter, é fácil de alguém... Você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, ela facilmente consegue me interpretar. Tive aqui agora... talvez é aquele quando as amigas... Sabe, tipo assim, passou alguém, aí as duas amigas olham, tipo assim, já entendi. É mais ou menos isso? Né? Seria isso? É. Eu acho que o que facilita essa leitura é o autoconhecimento. Porque quando eu percebo que existe uma projeção minha, uma expectativa minha, eu consigo ler o outro de forma mais clara. Quando eu estou muito no mecanismo automatizado, eu estou só desejando que o outro me complete, e aí eu não consigo perceber o desejo do outro. A gente vê o outro como uma figura, como alguém que está só refletindo aquilo que eu preciso. Então, quando eu me conheço muito bem, eu consigo ler o outro mais fácil, com certeza. Que isso até é uma das coisas que a gente fala, que a gente não se apaixona pelo outro, né? A gente se apaixona pela gente mesmo, pelas coisas que a gente criou. Então, acho que isso é uma das coisas que mais... Quando você tem esse autoconhecimento, a fichinha vai caindo e você fala, nossa, faz muito sentido, porque a gente idealiza e a gente cria aquela pessoa, tudo mais, mas é uma pessoa... real, uma pessoa que tem suas sombras, a luz, tem os seus traumas e tudo isso. Então, a gente, depois que vai conhecendo cada vez mais aquela pessoa e ela vai trazendo à tona todas as coisas, a gente fala, nossa, mas você não era assim. Você mudou. Sabedoria popular? Gente, lembrem de uma música, Marília Mendonça explicou. Maravilhosa. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Ai, essa mulher é maravilhosa. Escreveu de uma maneira simples, mas muito real. Ponto final. A gente inventa o outro na nossa cabeça, idealiza com as nossas faltas, com as nossas projeções e ainda espera que o outro atenda a essa expectativa. Ou seja, eu gosto do outro? Não, eu gosto daquilo que eu acho que ele pode me entregar. Isso daí não se enquadraria na paixão? Porque esses dias eu estava lendo uma postagem que falou assim, que quando a gente está apaixonada por alguém, o nosso cérebro, ele entende que aquela pessoa é a melhor pessoa pra gente. Então, acho que a gente termina até idealizando. Então, isso daí seria muito ligado à paixão? O amor, ele é um conjunto de sentimentos, né? A gente precisa entender que o amor, ele é, obviamente, uma construção, né? O amor não nasce assim com uma paixão. Olhei aquela pessoa, ela completa todos os meus buracos, eu tive alguma projeção, identifiquei algum sinal que já é conhecido no meu inconsciente e aquilo me atrai. O amor, ele é construído na rotina, no dia a dia, na admiração, principalmente. E aí a gente percebe que essa construção, além de tempo, ela precisa também de concessões. Porque todo mundo tem luz e sombra. Então, se eu amo, eu tenho que amar também a parte que não é tão bonita do outro. Quando eu estou apaixonada, geralmente eu nego tudo aquilo que é defeito no outro. Mas o outro é perfeito, o outro é maravilhoso. Então, a gente começa a perceber sinais que diferenciam o que é paixão e o que é amor. Porque o amor é muito mais pé no chão. Ele consegue olhar também que o outro não é só o paraíso, não é só a parte bonita. Então, eu diria que o amor, ele é racional e a paixão, ela é mais emocional? Seria mais ou menos isso? A paixão está muito ligada com as nossas neuroses, Ká. Nossos buracos que precisam ser preenchidos a qualquer custo. E aí a gente se apaixona por essas faltas. Entendi. E a ilusão de que vai cobri-las. Que nunca cobre. E aí é por isso que a gente fica trocando, porque enquanto a gente não entende isso, a gente acha que o outro vai suprir essa necessidade, né? E a gente ouviu muito na nossa formação, né, Fê, como psicanalista, como virtóloga, o quê? A gente repete o mesmo roteiro com personagens diferentes. Então, a gente troca o ator, acha que agora vai dar certo, mas o roteiro está escrito e ele se repete. E Tata, acho que isso é muito legal, que mesmo que a gente não tenha falado nos episódios, é uma coisa muito que a gente vem trazendo quando a gente fala de pessoas solteiras, né? Solteiro que está procurando, que não tem pessoas aí, né, no mercado. Tá livre, leve solto. Livre, porque a mulher é isso, porque o homem é aquilo, o homem não tem atitude, a mulher só quer o dinheiro, a mulher é interesseira, né? Então tem ali não existe mais possibilidade de relacionamentos. E eu acho que a gente fica muito nessa questão
Eu não sei se... E aí você tem algum exemplo para a gente trazer e facilitar a vida aqui das pessoas, em algum atendimento, mas eu acho que as pessoas... Não sei se elas estão exigentes demais ou se a gente coloca exigência demais para dizer que eu não tenho habilidade ou competência para eu me frustrar para aquilo que não me atende, sabe? Então, as pessoas se isolam. É muito mais fácil eu me colocar dentro da minha casa, me proteger para eu não sofrer por algo que eu não sei lidar por aquilo, porque eu sei que talvez aquela pessoa que eu idealizo não venha, mas eu também não estou disposta a conhecer alguém, a aceitar essas sombras, essas partes que são talvez as mais difíceis dentro de um relacionamento. E eu não falo isso só de amoroso, eu falo isso de amizade também. Que a gente quer convencer as pessoas a pensarem da mesma forma que a gente. Então, o que a gente pode trazer e explicar, né? Mostrar um pouquinho pro pessoal sobre isso? Eu acho que a gente está numa fase onde até pela abordagem hoje do autoconhecimento, da terapia, hoje é muito comum se falar sobre isso. Então, as pessoas elas têm mais noção dos seus próprios limites, daquilo que elas gostam, do que faz bem para elas. E isso acaba trazendo muito claro a frustração de não ser atendido. Então, poxa, eu sei que isso aqui eu não quero mais. E se essa pessoa está me trazendo isso na minha vida, eu corto simplesmente. Então, às vezes a gente fala, antigamente os relacionamentos eram mais duradouros. Mas, na verdade, antigamente a gente aceitava muito mais esses incômodos. Ou era obrigado a aceitar de maneiras diferentes. Exatamente. Né? Hoje, com autoconhecimento, as pessoas têm mais noção dos próprios limites. E talvez fique mais claro até onde eu estou a fim de suportar ou não alguma situação. Mas esse isolamento, a gente sabe que também tem a ver com controle. Eu quero evitar sofrimento. Logo, eu terceirizo a culpa porque lá fora o mundo está horrível. Eu sou o alecrim dourado e vou ficar aqui sozinha sofrendo, reclamando que o mundo é ruim. Então, esse controle também é muito ruim. A gente não pode simplesmente falar que o mundo aqui tá, né, não está legal, então eu vou me isolar. É um equilíbrio, né? Eu tenho uma percepção que é como se as pessoas hoje, tanto em relacionamento como em amizades, né, relacionamento amoroso como amizade, que as pessoas elas estão muito mais focadas em querer só o lado bom de todas as situações, lado bom da amizade, lado bom do relacionamento, sem responsabilidade afetiva, porque você construir uma relação, seja de amizade ou seja amorosa, é necessário você ter maturidade, é necessário você se entregar, você doar, vai ter os bons, mas também você vai ter as coisas que você vai ter que se entregar. E hoje eu percebo que as pessoas estão muito rasas, né? Então, assim, antigamente as pessoas... Óbvio, por N motivos, realmente, às vezes eram obrigadas, mas achava ali formas de tentar resolver e tentar solucionar. E hoje é como se fosse tudo muito raso. Não deu certo, tá, vou lá e troco. Sendo que talvez uma conversa resolveria, uma atitude, uma decisão resolveria, e aquilo dali poderia se estender e poderia amadurecer desde a amizade até um relacionamento, né? Passar por tribulações e dificuldades, também acredito que é uma maneira de amadurecer o relacionamento que você tem com a pessoa, né? E eu acredito que quando você passa por uma tribulação dessa, e aí as duas pessoas, ou em amizades, olha e fala assim, putz, a gente, agora eu já sei, parece que você termina conhecendo até mais profundo a pessoa. E isso daí eu acredito que vai fortalecendo coisas que hoje eu percebo que as pessoas não estão dispostas a isso, né? E também vejo uma falta de responsabilidade, né? Efetiva, né, emocional, com o próximo. Queria saber, né, até das duas aqui, que são... eu entrevistando até a menina. Talvez hoje esse a convidada é a Tata. Talvez meu raciocínio esteja errado de alguma forma, né, porque essa é a percepção que eu tenho. Vou começar. Eu acho que tem alguns aspectos que são importantes nisso. A gente falou, né, antes sobre a questão das pessoas terem mais conhecimento sobre os seus limites. Mas também é importante a gente entender que, apesar dos meus limites, eu preciso entender que o outro também está em construção. Então, a gente chegar nesse meio do caminho, onde eu sei que eu estou no meu limite, mas eu respeito a construção do outro e eu comunico, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Muitas vezes não basta só eu entender que isso está me incomodando, mas eu comuniquei ao outro, eu coloquei de forma muito clara, olha,
então isso não pegou legal para mim, mas por que você está fazendo isso? Qual é o seu lado da história? Porque eu sempre brinco, né? Um relacionamento, seja ele qual for, não dá errado porque um é o alecrim dourado e o outro é um vilão, né? Uma relação, ela é dupla. Então, todo mundo está cooperando para que isso dê certo ou dê errado. Então, quando a pessoa se nega a perceber isso e simplesmente se isola, não, vou terminar, vou trocar, vou partir para o próximo. Olha, as chances de ficar assim a vida toda, só pulando de degrau em degrau ali, sem parar. Então, é comunicação. Comunicação e aceitar suas fragilidades, né? As pessoas têm, infelizmente, uma tendência a recusar o lado mais frágil. E eu acho que quando a gente mostra a nossa fragilidade, a gente tem a condição de fazer dela uma força. Ser frágil é para os corajosos. E acho que tem uma questão que ser vulnerável, ser frágil, para a mulher é aceitável. Para o homem, não. A sociedade, ela coloca para o homem algo que, se ele chorar, se ele ficar triste, se ele não conseguir sustentar a família dele ou isso, o homem, ele não serve. E aí a gente vê um monte de casos, né, sobre os homens que acabam... Não posso falar a palavra, porque senão... derruba aqui, né? Mas todo mundo já sabe o que acontece, né? Mês passado, a gente fala de saúde mental dos homens, porque o índice aumentou muito. Então, eu acho que quando, dentro de um casal, precisa, sim, existir a comunicação. E quando a gente fala, assim... A gente fala de aceitar as sombras... quando as coisas estão fáceis, felizes, é muito fácil. Quando tem dinheiro, quando tem amor, quando tá tudo muito bem, é fácil lidar com o casamento. Só que quando começam essas dificuldades, que é isso que é mais complicado. As pessoas, elas olham muito para si e não olham para o outro. Não aceitam, né? Não tem essa questão de entender que o outro também tem as suas fragilidades e talvez seja nesse momento o momento que mais precisa. Ele ou ela, tá? Né? Nesse sentido. Então, acho que quando as pessoas... estão nesse relacionamento, quando se torna difícil, é muito mais fácil eu terminar, é muito mais fácil vai pro próximo, porque também hoje em dia a gente tava comentando, mudaram as maneiras de relacionamento, das formas de relacionamento. Hoje tem aplicativo, você vai lá, você fica mudando, dá um match. Cardápio humano. É um cardápio. Cardápio então, humano. eu não gostei, ou essa pessoa me ignorou, ou fez isso, então troca. Então tá tudo muito mais fácil. Mas as pessoas ainda elas não estão dispostas, de fato, a conhecerem o lado bom e o lado não bom das pessoas, né? E aí se torna... o que... Sim, maturidade, né? Ou a questão afetiva. E aí a pessoa também talvez não tenha coragem, né? Você falaram de vulnerabilidade. Será que as pessoas elas aceitam a vulnerabilidade dos outros? Ou tem gente que coloca ainda a sua vulnerabilidade em jogo... Eu te coloco contra a sua vulnerabilidade e ainda acaba sendo pior, né? Manipulação, né? Manipula. A fragilidade do outro, a vulnerabilidade do outro. Eu acho que, além de tudo, a gente tem um recorte temporal que é muito importante. Você estava falando, Cá, sobre a questão das mulheres, né, terem até a expectativa da fragilidade, da vulnerabilidade como algo positivo. Mas, se a gente pegar um recorte temporal, nós somos aqui da geração perto dos seus 40, né? Eu tô com 41. Ainda não. Mas, tô quase ali, tô quase. As nossas mães devem estar aí na mesma faixa de idade, 60, 70, né? Entre essas idades. E é um recorte temporal onde as mulheres, elas começaram a ter seus direitos um pouco mais claros, né? Então, direito de votar, direito de trabalhar, de estudar. Só que isso não era muito bem visto na sociedade na época das nossas mães. Então, existe um movimento onde nós fomos muito criadas tentando brigar por esse direito que foi adquirido na época delas, mas que ainda não podia ser aplicado. Então, a mulher da época das nossas mães, que saía para trabalhar, para estudar, apesar de poder, ela não era muito bem vista. Ou seja, as nossas mães vislumbraram tudo isso como potencial, mas não puderam usufruir disso. Quando você cria uma filha com esse sentimento, qual que é o caminho mais natural? Nós, como a realização desse desejo frustrado da nossa mãe, vamos fazer o quê? Sermos mulheres fortes, independentes, que estudam, que não dependem de homem,
Quanto eu ouvi da minha mãe, desculpa, mas é verdade, você sabe? Você não pode depender de homem, você não vai... Não só minha mãe e o meu pai falam isso? Por quê? Porque era uma geração que as mulheres dependiam e se frustraram muito por essa dependência. Logo, elas projetaram isso em nós, filhas. E o que a gente aprendeu? Que a gente tem que ser autônoma, independente. Então, sim, a fragilidade para o feminino é muito bem vista, porém, na nossa geração é comum ver mulheres muito endurecidas, sobrecarregadas, com masculino um pouco mais dominante, porque elas precisam dar esse resultado para as próprias mães. Mostrar, né, a aprovação da gente. Então, a gente acaba querendo realizar aquilo que nossas mães tiveram de frustrado. E aí, desequilibra tudo. Porque assim como o bem e o mal tá dentro da gente, o feminino e o masculino também. Sim. E isso em desequilíbrio é tenebroso. Sim. A Tati mencionou, né, que a gente estava conversando sobre esse assunto, porque a gente, antes da gravação do podcast, a gente comentou, né, sobre isso. E eu falei que eu... fui morar sozinha com meus 21 anos. E aí hoje tenho 37, tive que me virar sozinha, né? Pra resolver todos os problemas. E aquela coisa, mulher é forte, a gente tem que resolver, a gente tem que fazer, né? E eu cheguei numa fase que eu falei assim, eu não quero mais. É tipo assim, a gente tem que ser Mulher Maravilha. Cansei de ser forte. Tipo assim, eu cresci e tinha aquela coisa, tipo assim, disputar até no braço mesmo, força com o homem. Tem um saco, tô carregando sacola pesada, tipo, o homem ali tá carregando, mas eu consigo carregar o mesmo peso. Eu tinha, tipo, muito esse pensamento, né? E hoje eu identifiquei que a minha essência masculina estava muito mais forte do que a minha essência feminina, né? Então, hoje, no dia a dia, que nem eu dei o exemplo, né? Eu vou entrar no elevador, eu fico quietinha pra ver se o homem vai falar pra eu entrar primeiro. Se eu tô carregando uma sacola, se vem um homem e pede, antes, o que eu olharia e falaria, não, eu não preciso. Hoje, não, eu falo, obrigada. Porque, tipo, eu tô trabalhando isso pra minha essência feminina aflorar, né? Isso é muito legal, porque eu também, né? Minha mãe, e não só minha mãe, meu pai também dizia muito que mulher não pode ser dependente de homem. E principalmente o meu pai, por ele ser um homem, dizer não dependa. Então, filha com o pai, mais ainda. E uma das coisas que eu faço terapia e eu levava muito isso, né? E aí eu consegui fazer a minha conexão com o feminino, com dança, né? Porque eu preciso resgatar um feminino que existe em mim. E eu vou dizer que eu sou uma pessoa que rejeitava tanto o feminino que eu não gosto nem de ter misturação. Sabe? De rejeitar e de olhar, e sendo que é uma coisa que é o mais feminino possível. Né? Onde eu me sinto mais... Por mais chato que seja, é o momento que eu me sinto mais mulher. Eu me sinto extremamente mulher, aflorada. É o momento que eu olho, eu falo assim... Eu posso ser eu mesma. Por mais que seja doída, aquela coisa chata, porque é chato, eu me sinto extremamente feminina. E eu falo assim, eu tô no meu natural. Eu posso ter cólica, eu posso ter enjoo, eu posso ter isso. Eu tô sabe, florescendo. Eu me sinto isso. Exato. É o meu momento muito feminino, comigo mesma. O sagrado feminino, né? E é isso mesmo. A gente vê a beleza e a necessidade de ter esse feminino tão intenso, como também é muito legal quando a gente vê no masculino aquela força, aquele ímpeto do fazer, né? Que a gente olha e admira. É lindo. Então, mas isso tem que estar em equilíbrio, isso não pode ser uma busca de uma persona, né? Na psicanálise a gente tem muito esse termo, né? Aquilo que eu só estou fazendo para tentar ganhar a admiração do outro, e não porque é a minha essência. Talvez ali no momento da menstruação, até porque não tem admiração nisso, é só a gente sendo a gente. Né? É só a gente com os nossos descontroles hormonais, com as nossas intensidades. Então, ali nós somos nós mesmas. Sim. Com o que é bonito, com o que é feio e abraçando isso. Eu acho que é quando a gente tira as máscaras. Com certeza. E a gente tem que fazer isso por muitas vezes, né? Quando a gente fala até da mulher, acho que a gente trouxe alguns episódios que falaram sobre reconstrução após separação, né? E a gente estava comentando que a gente casa com a pessoa do que a gente projeta nela. E talvez, acho que uma das coisas que acontecem é quando a pessoa sabe que aquele casamento não vai acontecer mais, terminou, né? E aí a gente cai a ficha e vive um luto, né? Porque você é uma pessoa casada.
A partir do momento que você rompe este casamento, você volta a ser quem você é, né? Então, acho que uma das coisas, e aí é viver o luto. Tem gente que não vive, mas tem gente que vive, e enfim, mas você consegue, Tata, trazer um pouquinho pra gente sobre isso? Super, pelo olhar profissional e pelo olhar pessoal. Viver, né? Enfim, mas eu acho que tem uma coisa que é legal da gente olhar, né, essa fase do luto, do término de uma relação. Você falou, você volta a ser você. Uhum. E, na verdade... Não existe mais você, será? eu acho. Será que esse solteiro sou eu mesmo? Ou será que esse solteiro é a máscara social para tentar ser admirado? Porque é eterna briga, né? Aquela história. É a necessidade de ter e depois ai, que chato, agora eu tenho. Então, a gente fica assim, eu quero ser solteiro quando eu tô casada, eu quero estar casado quando eu sou solteiro. O ser humano é essa busca. E aí... A minha provocação é em que sentido? Quando a gente está solteiro, muitas vezes a gente está se cuidando, a gente está no ápice daquela, né, aquela energia linda, maravilhosa, e aí a gente casa e o dia a dia toma a gente, as necessidades tomam a gente, e nós mudamos. E eu me pergunto, e aí vou colocar uma pergunta pessoal, tá? Que eu faço para mim, no meu processo como terapeutas, a gente precisa estar em análise o tempo todo. Será que também não é injusto essa mudança? Porque a pessoa que está com a gente se apaixonou pelaquela versão nossa, solteira, linda, bem cuidada, cheia de energia, bababá. E daí a gente casa e essa energia vai... E aí a pessoa desapaixona. Então você vendeu uma coisa que é o seu ápice, é você individualizado, cheio de energia, de propósito. Você usou pela sua conquista no começo, né? E você mostrou a sua melhor versão, só que depois você casa e esquece essa melhor versão e culpa a pessoa porque ela não se apaixonou mais por você. Então, é onde eu falo que não tem, num término, um culpado e um santinho. Porque a gente deixa de ser essa melhor versão. Então, eu acredito que o sucesso de uma relação, e eu vi o episódio que mostrou o casamento duradouro ali, qual é o sucesso de uma relação, no meu ponto de vista? É a gente estar muito bem com a nossa individualidade. Saber funcionar bem como indivíduo, para quando estiver junto com alguém, não se perder de si. E isso, terapeuticamente, eu vejo todo santo dia em consultório. As pessoas deixam de ser o que elas eram, se transformam numa coisa só ou numa terceira versão que não é legal, e aí acha que a relação me destruiu. Não, você não se conhecia o suficiente, você não segurou, não valorizou a sua versão individual, e isso acaba pesando numa relação, porque o outro se apaixonou por você como você era individualmente. É que quando eu falo, você era esta pessoa, você casou, você uniu, você se tornou o casamento, a figura casamento para a sociedade daquilo. Eu fiz uma conquista em ter um casamento, e aí, de repente, não dá certo tudo aquilo que você, né, pensou, idealizou. E aí, quando tem esse rompimento, você não é que você... só pela falta da pessoa que teve o término. É a falta, né? Ou é o luto por aquilo que vocês construíram, não existe mais. Sim. E aí, eu também super... não só na clínica, mas também a minha experiência, porque você não volta a ser quem você era do começo, você se torna ou melhor, ou uma outra versão, muito mais... conhecer, né, com conhecimento, tudo que você consegue fazer aquela recapitulação das coisas que acontecem. Acho que isso é uma das coisas mais incríveis de você ver e não culpar o outro e não ter isso, porque uma vez que um casamento não deu, não é só por causa de um ou de outro, é a dinâmica, isso. E aí, então, eu vejo muito essa questão, que quando cai a ficha, não é só pelo luto da falta do outro, é do que existia, né? E aí é aquilo... Quem sou eu, ou o que eu farei, o que vai acontecer? Eu queria tirar uma dúvida com você, já que eu tô aqui, né, com a terapeuta. Então, vamos fazer lá. Minha sessão? Não, porque assim, um ponto que eu acho interessante é que aí fala assim, separou, eu preciso saber lembrar quem eu sou, voltar para lá. Mas a minha percepção, eu acredito que não existe mais aquela pessoa. Existe a essência dela, com a base, mas ela não é mais aquilo. Porque depois de um relacionamento, ela traz consigo as cargas, né? Seja boas ou negativas. Não só desse, como dos anteriores, exato. Né? Mas aí ela
vai levando consigo um pouquinho, né, de carga de cada relacionamento. E aí, então, realmente, quem eu sou? Porque, assim, ela era uma pessoa solteira, ela se transformou uma pessoa com relacionamento, então ela pegou algumas coisas daquilo dali, amadureceu, né, em algumas questões, outras questões talvez não. E aí eu queria saber como que faz nessa questão aí, tipo, separei. E agora? Porque aquela pessoa lá solteira não sou mais eu. Eu tenho algumas coisas de lá, mas ainda não sou tudo aquilo. Eu não sou quem eu era, eu não sou mais quem eu casada. Quem sou eu? Como se redescobrir, né? Porque, assim, eu acredito que é muito doído, porque é um turbulhão de coisas. É que nem a Fê falou, é um luto. É o luto por não ter a pessoa, é o luto por todas as expectativas que foi criada junto não ter mais. É o luto porque tudo aquilo que você também construiu também já não vai ter mais. E é o luto, tipo, quem sou eu mesmo? Né? Então, assim, como que uma pessoa consegue, se você tem algum direcionamento, algumas dicas, como que a pessoa consegue se reerguer, melhorar, né? Tipo, se reconectar consigo mesma? Você me deu um gancho ótimo. Que bom! Por 2 motivos. Um, para explicar um pouco o processo de luto como um todo. Então, né, quando a gente perde realmente pela morte de alguém, de um parente, e o término de um projeto, de uma relação. A coisa que mais dói num término ou num processo de luto e que é necessário a gente ter clareza para poder passar pelo luto é tudo que eu projetei que eu ainda queria viver com aquela pessoa. Então, tudo que eu idealizei que a gente ia fazer, que a gente ia viajar, que a gente ia construir, tudo que aquela pessoa podia trazer na minha vida, que era muito sobre aquela pessoa, sobre aquela relação. Então, eu preciso ter clareza. Às vezes, eu até falo em consultório, faz uma lista de tudo que você desejava. E isso no processo de luto total, tá? Perdi o pai, perdi a mãe. Tudo que você queria ter falado e não falou, tudo que você queria ter vivido e não viveu, clareza sobre isso. Depois disso, qual que é a parte fundamental para a gente conseguir virar a página de qualquer coisa na vida, gente? Qualquer coisa na vida. Fecha a conta. Fecha a conta e equilibra tudo que você teve de positivo e de negativo nessa relação. Porque enquanto você achar que você entregou um monte de coisa e que você só doou e que você não recebeu nada, você está preso nesse passado. Quando você olha para uma situação e fala, não, beleza, olha, isso aqui foi ruim, foi dolorido, a gente sofreu, mas eu aprendi isso, eu cresci aqui. É como se a gente zerasse a conta. Então, emocionalmente, eu vejo as perdas, mas eu entendo que tiveram ganhos. E quando dá 0 nessa conta, eu consigo virar a página mais fácil. Enquanto eu ainda estou preso na dor, no que eu perdi, no que eu abri mão, no que eu deixei, eu estou preso lá naquele sentimento e eu não consigo seguir adiante. E essa dívida vai aumentando. E a dívida vai aumentando. Conta. Só fecha a conta. Pede e fala, beleza, eu me doei pra caramba, mas você me trouxe um monte de coisa positiva. Então, a gente pode seguir cada um sua vida. Então, gente, zera essa conta para poder viver. Porque senão a gente se apega na dor. Uma vez eu li que o luto, por exemplo, de uma pessoa que morreu, ele às vezes é mais... não digo mais fácil, porque eu também não sei, menos doloroso, porque realmente encerrou, cortou, do que um luto de um relacionamento com uma pessoa, porque a pessoa tá ali, então você vai ver ela vivendo talvez tudo aquilo que vocês planejaram com outra pessoa, né? E o luto de uma pessoa que faleceu, você sabe que acabou ali. E realmente existe essa diferença? Cara, você já deve ter ido em velório, né? Já. Pois é. No velório não é muito comum a gente ver todo mundo só lembrando das coisas boas? Sim. Fulano era um querido, eu lembro de quando eu fui viajar com ele, blá, blá. A pessoa com certeza não foi só maravilhosa. Mas na hora que a gente perde, a memória vai diretamente para os momentos de prazer que a gente viveu com aquela pessoa. Parece que aquela pessoa era um santo, né? E é essa finitude, essa certeza de que, cara, eu não vou ter mais essa pessoa na vida, traz esse sentimento de tudo de bom que eu não vou ter mais. O que eu brinco? E foi uma dica, inclusive, que eu ouvi do nosso querido professor, né, Eduardo Casarotto. Tata, é necessário para a gente fazer essa virada de página, você ter esse momentinho da raiva. Então, num relacionamento...
Num primeiro momento, cara, como eu uso isso em consultório, eu vejo funciona claramente. Num primeiro momento, você precisa ter um chá de realidade, de lembrar de tudo de ruim que aquela relação te trouxe. Porque na primeira semana que você vai estar separado, no primeiro mês que você vai estar separado, tua mente vai fazer o que acontece no velório. Ai, que saudade do cafuné, do beijo, do abraço, blá. Parece que aquele ex era a melhor pessoa do mundo. Tua mente vai querer aquele buraco que ele cobria. Então, o que você precisa fazer? Ter um momento de chá de realidade de tudo que foi ruim. Então, esse momentinho de raiva, no término, é necessário. Aí você sente essa raiva, dá aquele chá de realidade e depois isso vai se apaziguando, a gente elabora e até depois você consegue olhar para essa pessoa de forma saudável. Mas, num primeiro momento, tua mente vai te levar para o paraíso, para tudo que era bonitinho. Não se engane. Não, e a gente até traz muito nisso quando trabalha muito em questão de dependência emocional, né? Nossa. Que sabe que só tá sofrendo no relacionamento, mas não consegue sair do relacionamento. E aí racionaliza, não, mas me amava, né? O que acontecia, não, mas era amor, era carinho, mas me falava palavras bonitas ou me elogiava e tudo mais, mas tava lá só no sofrimento. Sim. Muitas aulas aqui, aprendi muitas coisas. Ixi, mas dá uma semana de conversa, hein? Esse tema aqui, ele é bom. Porque não é só sobre relacionamento amoroso. A gente tá falando sobre relacionamentos da geral, vida. Né? Eu acho que até aproveitar esse gancho, que tem uma das coisas que a gente trouxe no episódio com a Jaque, que a gente até perguntou, né? A Jaque é maravilhosa e não só de ser humano, de pessoa, mas ela é linda, assim. Nossa, uma Jaque, fineza. maravilhosa. Eu falei muito pra ela, falei, Jaque, eu não sei se você passou por muitas coisas de julgamentos, porque ela é bonita, você é fresca, você é nojenta, você é isso, você é aquilo. E a gente vê muito isso, né? E não só porque a pessoa ela é bonita ou não, ela é uma pessoa que tem um corpo maravilhoso, uma pessoa super estudiosa, ou porque ela ganha bem. Então, a tendência, e aí não só a mulher, mas aqui a gente está falando sobre mulheres, que é o falar mal, né? Julgar e falar, mas não é tão bonita assim, ou porque é fresco, ou porque é aquilo, ou porque é... Pra sentir melhor, né? Então, e aí você pode explicar mais também, Tata, que se eu não tenho aquilo, é mais fácil eu diminuir, né? Mesmo que eu não tenha consciência sobre isso, é muito mais fácil eu julgar a pessoa, diminuir, para eu me equiparar, do que eu elogiar e falar assim, não, você é uma mulher muito bonita mesmo, o que você faz? Né? O que você tem aí de bom? Pô, você ganhou um dinheiro, o que você fez para me ensinar, né? Então é muito mais fácil eu menosprezar, para eu me sentir melhor, do que, de fato, ter um elogio. Sim. Muitas vezes a gente percebe que não tem algo e daí busca no outro aquilo que a gente não tem, né? Eu desejo completar no outro aquilo que eu não tenho. E quando eu não tenho e não consigo completar isso, eu destruo. Simples assim, né? Então, ninguém quer ser o brinquedo quebrado. Se eu acho que eu sou o brinquedo quebrado que está do lado de um brinquedo legal, eu vou quebrar o outro brinquedo também para a gente equiparar as energias. Maravilhoso, né? maravilhoso. Então, na verdade, isso fala muito sobre a primitividade, né, Fê? Quando a gente está em equilíbrio, quando a gente fala... E isso, eu acho que a virtuologia realmente traz um olhar muito interessante para o aspecto de desenvolvimento humano. Depende do seu nível de consciência. As pessoas não funcionam da mesma forma, né? Todas as pessoas. Por que algumas pessoas simplesmente nem têm tanto atributo assim de beleza, padrão, blá, mas são super autoconfiantes, têm lá... E porque algumas pessoas que são maravilhosas, lá, tem aquela coisa, aquela energia que não fecha, que não atrai. Porque existem níveis de consciência diferentes. Então, quando eu vou querer destruir o outro? Quando eu estou mais primitivo. Quando eu não estou seguro dos meus próprios atributos, então eu tento competir com o outro. Conforme a gente vai tendo mais consciência, vai evoluindo nessa escala humana, a necessidade de se comparar ao outro, ela reduz. E se eu estou em volta de pessoas que são incríveis, cara, isso para mim vai me energizar. Eu vou usar essa pessoa como exemplo e não como uma competição. Então, a minha dica de ouro é
tenta estar ao lado de pessoas que são um pouco mais evoluídas. Porque nessa primitividade, a gente acaba se comparando, a gente acaba destruindo o objeto de desejo, porque nós não temos. Então, mais do que beleza, eu acho que nível de consciência hoje está no top one ali. No... E às vezes as coisas que as pessoas criam de comparação nem é real, né? Porque, sei lá, vou falar de dinheiro, de repente a pessoa ganhou dinheiro, mas nem sabe tudo que a pessoa passou, por todas as renúncias que essa pessoa fez e que nem sempre as pessoas estão dispostas a renunciar por coisas, né? Porque a gente sabe, ganhou dinheiro ou tá fazendo sucesso, mas tudo que foi feito ali teve algumas renúncias. Tem gente que não vê família, tem gente que viaja muito, tem gente que, enfim, né? Tem milhares de histórias aqui, mas eu acho que é muito, muito nisso. E quando a gente fala da virtuologia, tá? Se você quiser fazer um resumo do que é, porque nem todo mundo conhece sobre a virtuologia, mas eu acho que, para mim, foi muito fundamental nisso. Eu acho que uma das coisas melhores assim, que eu aprendi com a virtuologia foi a aceitação. Aceitação de, né, as coisas não são do jeito que a gente quer, que as coisas vão acontecer no nosso tempo, né? Acho que isso para mim foi uma das coisas melhores, que é o famoso controle, que a gente quer que aconteça tudo do nosso jeito. Eu acho que é um nível de maturidade muito grande, né? Você entender exatamente isso daí. Não vai sair tudo do jeito que eu quero, e é doído, né? E eu acho que isso daí é realmente você olhar e ter uma maturidade e falar assim, as coisas vão fugir do controle, né? Não vai acontecer do jeito que eu quero. Tanto de amizade quanto amorosos, porque a gente precisa entender que a pessoa ela é completamente diferente da gente, e se ela tá em estágio ou não, diferente nesse sentido, mas se eu tô lá, e aí eu vejo muito como... E aí é meu, né? Não só questão de psicanálise, virtuologia, enfim, eu acho que a gente tá ali para aprender, né? Se a gente tá naquele relacionamento, se a gente conheceu essas pessoas, por algo tem. Tanto pra gente aprender, quanto pra gente também fazer o outro também evoluir. Então, sempre tem... E aí é o que a Tata falou, né? O que você aprende com isso? Se você passou por tudo aquilo, qual é a lição que você teve daquilo para você, na próxima, quebrar padrão ou para você conseguir também melhorar? Eu acho que um ganho da virtuologia no aspecto de olhar para a psique humana é entender que a mente não funciona num padrão só. Os níveis de consciência vão fazer com que a gente reaja a determinados estímulos de formas diferentes. Então, para uma pessoa que está um pouco mais primitiva, e aí a gente não está falando de conhecimento, de cognitivo, mas de funcionamento neurológico. Quando a gente fala de primitividade, é aquela pessoa que ela precisa da base, ela precisa ser reconhecida, ela precisa de provas de amor constante. Por quê? Porque existe um sistema límbico ali ativo o tempo todo falando para ela que ela está em risco, então ela precisa dessa prova de amor. Blá, blá. Quando a gente entende que aquilo que provavelmente para mim não está fazendo diferença nenhuma, para o outro que está numa primitividade, ele vai doer mais. Então, eu também consigo ter mais empatia, porque eu entendo que essa psique, que esse outro está funcionando de uma forma diferenciada. Então, o ciúme, que para mim talvez não pegue, para outra pessoa está pegando. E eu preciso reconhecer que isso é real, porque senão eu descaracterizo um sentimento do outro. E no relacionamento isso acontece muito. Demais. E aí, se você está se relacionando com uma pessoa que tem um nível de consciência muito distante do seu, como é que essa relação é viável? Porque você está ali na sua psique super tranquila. Não, olha, eu quero fazer bem para o mundo, eu quero outras coisas, tem outros propósitos. E a pessoa está em instinto de sobrevivência. Ela quer dinheiro, ela quer prazer, ela quer reconhecimento. E você não, você está altruísta, você quer outras coisas. Dificulta uma relação. Super. Nossa, muito bacana, né? Isso. Então, os níveis de consciência na virtuologia, acho que para mim explicam muitas coisas. Eu acho que é o segredo que faz os relacionamentos serem duradouros e saudáveis. É estarem no mesmo nível de consciência. Né? A gente está chegando aqui nos momentos finais. Eu acho que você tem que voltar aqui. A gente tem muito papo. Você quer mandar sua pergunta? Porque a gente Por favor. queria continuar aqui. Para concluir, não sei se a Fê tem alguma questão a perguntar, mas eu gostaria de talvez que você falasse aqui para a gente, né? Referente ao que
cada ser humano como indivíduo talvez poderia fazer, né, o que você vê muito no seu consultório, maneiras ou formas talvez de se relacionarem melhor, se comunicarem melhor, né, para que tenham relacionamento tanto afetivo como amizade, profissional, melhor, né? Muito bom. Eu acho que é a comunicação. Acho que o grande ganho, se a gente for falar, o autoconhecimento, a psicologia, a psicanálise, ela é muito recente no dia a dia da humanidade. A gente está falando aí de comecinho de 1900 e Guaraná com rolha, como eu brinco. O Freud estava falando sobre escutar as pessoas. Né? Ele desenvolveu isso. E até então a gente colocava as mulheres na camisa de força e não, tá tudo certo, histérica, fica quieta aí e isola da sociedade. Então, a gente está num momento de desenvolvimento de consciência que exige a comunicação. A gente vai usar lobo frontal, a gente vai falar sobre empatia, sobre o olhar do outro. Então, essa comunicação ainda é muito recente na humanidade. E o quão ela é necessária para que a gente ache esse equilíbrio entre o meu espaço e o seu espaço, entre o meu desejo e o seu desejo, entre a minha necessidade e a sua necessidade. A gente ainda era muito primitivo até poucos dias atrás, até poucos anos atrás. Então, a minha dica de ouro é: se comunique. Tenha coragem de ser frágil, tenha coragem de mostrar suas necessidades, porque a partir dessa comunicação e do uso da consciência, que é o que difere a gente dos animais, então a gente não precisa só viver com desejo, né? Luta e fuga, luta e fuga. Tenha conversas francas, mostre o que está doendo, mostre o que está incomodando, porque através disso você vai conseguir deixar mais claro e ser realizado. Porque se você ficar esperando o outro te atender com a bola de cristal, não vai rolar. Sim. Então, menos primitividade. Eu só vou fazer um contraponto, porque pode ser que tem muita gente que vai falar assim, tá bom, mas se eu falar, o outro não vai aceitar, né? E aí primeiro estar disposto a falar, abrir a sua parte, porque se a outra pessoa ela não aceita, né, o que você está trazendo, como que a gente faz, Tata? Olha que bom. A gente tem muito medo de aceitar que os ciclos se encerraram. Exato. Se você prefere passar anos num relacionamento que a outra pessoa não te aceita, não te escuta, não gosta do que você é de verdade, e você precisa você precisa estar num personagem para manter essa relação, bebê, você tá doente, não tá rolando. Então, assim, a gente precisa ter coragem de assumir as nossas necessidades, entender que nem sempre elas vão ser atendidas pelo outro, e aí, com maturidade, falar assim, putz, a gente se gosta. Eu posso te amar e ainda assim não ser a melhor pessoa para você e você não ser a melhor pessoa para mim. A gente tem o medo da rejeição, mas a gente não tem medo de permanecer em um local onde a gente não consegue ser a gente mesmo. É o ruim conhecido. Exato. E o nosso cérebro, né, é energia. Então, se é o conhecido, ele é melhor para mim, por que eu vou... Eu não sei o que vai acontecer quando esse término, né? O que vem depois disso? Então, é mais fácil eu manter seu cérebro está acostumado com aquilo. Exato. A gente tem uma aderência, falando de neurologia mesmo, a gente adere muito mais ao conhecido, indiferente se ele é bom ou ruim, do que ao desconhecido. O desconhecido é sempre um risco. E aí a gente não quer correr risco. Ainda somos bichinhos nesse lugar. Aí vem você divertidamente e fica lá, louco. E agora, o que vai acontecer? Eu não sei o que tem atrás do muro. Eu não sei se pode ser que seja um paraíso lá atrás do muro. Mas se tem um muro, eu não sei o que está se passando. E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Então, é isso. Tenha coragem de encarar o desconhecido e assume o que te faz bem e o que não faz e tá tudo certo. Ah, maravilhoso. Que aula, hein? Pra mim foi aula, assim. Tirei várias dúvidas aqui, ó. Da minha terapia do dia. Vamos gravar uma sessão de terapia? Vamos. Ao vivo. Vamos. Quem tem coragem? Chama aí, galera. Quem tem coragem? Vamos fazer terapia aqui, ó. Senta na mesa. Quem tiver coragem, estiver disposto a abrir as vulnerabilidades, a contar a história, se inscreve no canal que a gente vai chamar a Tata de novo e a gente vai fazer uma terapia pra gente ver como que é na real. Isso aí. Tata. Ai, maravilhoso. Sabia que ia ser incrível e queria falar mais, porque, cara, eu também sou... É apaixonante esse tema. Eu acho que
Antes de você falar o que você recomendaria, eu falo que todo mundo deveria estudar psicologia, psicanálise, para entender como o ser humano, sabe, funciona de formas diferentes, porque isso faz uma diferença. Nós somos seres humanos, somos falhos, então a gente vai errar tudo, mas como que a gente entende também das outras pessoas. E quem, né, se você pudesse, você já falou várias coisas, lições de ouro, se você quiser dizer mais alguma coisa para as pessoas, e como elas te encontram, né, como fazer os seus atendimentos, fazer a terapia com Vamos fazer a terapia com a... Ó, vocês viram que ela é boa, hein? Vão lá fazer terapia com ela. Eu ia falar uma coisa que é pra vida, né? Eu acho que a terapia ainda é muito estigmatizada. Ah, nossa, eu vou contar minha vida para outra pessoa. Essa pessoa deve ter seus problemas, vai projetar em mim. Gente, terapia é muito isso aqui, tá? Pelo menos terapia dentro da nossa linha de atendimento, a virtologia, a gente fala sobre o quê? Psicoeducação. Então, como que a gente educa alguém? Falando, trocando informação, ensinando. Então, as sessões de terapia, hoje em dia, elas não são só aquela coisa aí, escuta, fica quietinha, desabafa. Pelo menos não na nossa, não né? na nossa. Eu não tenho paciência. Eu ia não, de ficar. surdo, E aí, o que você tem a me dizer do que eu acabei de falar? Então, a minha dica de ouro é: se permita ir para uma sessão de terapia para questionar as suas certezas, né? Para aprender, para conhecer. Einstein já dizia: a mente que se abre a uma nova ideia não volta ao tamanho original. Então, a sessão de terapia é conhecimento. Se você vai concordar ou não com o que a pessoa está te passando, é outra coisa. Autonomia. Mas é muito bom expandir a consciência. Então, acho que as pessoas precisam se abrir à terapia. E esse modelo terapêutico, né, de conhecimento, de expansão de consciência, eu acho que é a realidade terapêutica hoje. Então, façam terapia e se quiserem fazer terapia comigo, minha rede social, né, Tati Rueda Virtóloga. E é isso, eu adoro dar palestra, adoro fazer, né, podcast, porque eu acho que a gente tem que desmistificar o processo terapêutico e entender que é dessa forma, é troca. Eu sou uma pessoa, eu já passei por separação, eu já passei por luto, já passei por tudo isso. Então, não é sobre ter um totem lá em cima, inatingível. Somos pessoas que têm conhecimentos e eu aprendo todo dia quando eu atendo e também consigo passar o conhecimento que transformou a minha vida. Acho que o processo terapêutico me transformou como ser humano e o que eu quero fazer é levar isso, esse ganho, para outras pessoas. Maravilhoso. E só um parênteses aqui, quando a gente começa a atender, a gente atende sempre as pessoas que a gente precisa evoluir, né? Aí é uma porrada, fala assim, então, você tá falando, mas é para você também. Tá falando para você, né? É a bendita transferência. E isso faz com que todo mundo evolua junto. Acho que o momento onde a gente acha que está no topo é onde a gente para de crescer. Exato. Então, eu estou longe de estar no topo, porque eu tenho muita coisa para aprender ainda. Ah, que lindo! E a gente está para aprender junto, né? Tá vendo, gente? Foi uma aula aqui. Adorei. É isso. Quero mais. Eu também. Eu acho que a gente nós, né, iremos fazer mais episódios trazendo profissionais, porque, assim, a mente humana é algo assim, que é uma caixinha de surpresa e toda vez, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E eu acredito que no mundo de hoje, todo mundo não só precisa de terapia, mas precisa de conhecimento, né, um pouquinho sobre esses assuntos. Então, é um tema que eu e a Fê, a gente conversou e a gente quer trazer mais, né, sobre esses assuntos. E é isso. Gostei muito de te receber aqui, Tati. Adorei o conteúdo que você trouxe, né, o conhecimento que você trouxe. Para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor. Acredito que para quem está assistindo também. Mais uma vez, obrigada. E se você tiver perguntas também, para quando a gente trouxer os profissionais, ajuda a gente também a fazer esse direcionamento e, né, mostrar mais conteúdos que as pessoas procuram. Assistam também aos episódios anteriores, que é bem legal para ver essas dinâmicas, porque o que a gente trouxe aqui de contextualização diz muito sobre as histórias, então pode ser que você se encontre também. E se você quiser participar, além de fazer o teste da terapia aqui, né, fazer uma sessão, não ao vivo, mas enfim, uma sessão, né? Pode se inscrever. A gente tem aqui os nossos canais de comunicação. Então, se inscreva que a gente vai ficar bem feliz de trazer você aqui.
E é isso, né, Ká? É isso. Chegamos ao fim desse maravilhoso episódio. Tão enriquecedor que já tava aqui com várias perguntas a mais aqui na minha cachola. Ficou. Criou aqui, ó. Veio várias camadas aqui agora. Ficar o dia todo hoje pensando. E é isso. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!